Esse trabalho consiste na minha defesa de monografia, que tem por tema Raciocínio matemático, capacidade de aprendizagem em matemática. Meu nome é Jairo Saldanha de Oliveira Neto, aluno da Universidade Paulista, Matemática, Licenciatura. Lauren Schwartz cita uma frase bem importante para o aprofundamento, para o maior entendimento do trabalho também. Ela diz assim: o importante é entender profundamente as coisas e as relações entre elas. É nisso que reside a inteligência. Para o aprofundamento do tema, é preciso entender o significado de matemática, que é uma ciência que envolve contas numéricas, abstração, e também ela é considerada a busca do conhecimento, do querer aprender. É basicamente querer achar padrões, sintetizar padrões, e é visto como um conjunto de regras e teoremas, e ela possui uma linguagem universal. Também ela é considerada uma importante ferramenta para raciocínio lógico, para as tarefas do dia a dia, para as atividades humanas. E quando se fala de dificuldade e capacidade de aprendizagem, é porque mesmo com a importância da matemática na sociedade, no dia a dia, ela é considerada por muitos ainda um fator que gera muitos traumas, e ela ainda é culpada por esse fracasso escolar, que alguns atores até citam que as pessoas se culpam a si mesmos, culpam os professores ou características específicas da matemática. Mas é sabido que a vida do ser humano ela é totalmente adaptável. Mas existem crenças limitantes, que são chamadas de mentalidades fixas, que a sociedade, né, constantemente está sendo bombardeado por esses tipos de mensagem. E vale salientar que qualquer tipo de conhecimento, em qualquer área do conhecimento, ela pode ser mudada com o devido desenvolvimento e da prática da mesma. Logo, esse estudo tem como objetivo geral analisar a capacidade de aprendizagem matemática de forma meritória do esforço e pela vontade do querer aprender. E os objetivos específicos são identificar fatores que influenciam o processo de aprendizagem, quebrar paradigmas sobre capacidade de aprendizagem e intelectualidade, diferenciar conhecer de conhecimento, mostrar capacidade de plasticidade do cérebro para aprendizagem e evidenciar o erro como também uma forma de crescimento quando aplicado de forma correta. E a metodologia utilizada foi do tipo qualitativo, onde a parte bibliográfica foi feita a maioria por livros, artigos e outras monografias que tratam justamente a respeito dessa capacidade de aprendizagem do indivíduo e, e essa intelectualidade que muitas vezes é, é botada em xeque devido a mensagens fixas do meio onde essa pessoa vive. O termo inteligência não define o destino de uma pessoa e não pode ser definido por um único conceito. Howard Gardner, ele também cita a inteligência como uma habilidade para resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Esses termos de inteligência, se uma pessoa se é inteligente ou não, se ela tem o dom de ser inteligente ou não, isso se deve a alguns mitos que são considerados prejudiciais,
que estão incrustados na sociedade. Então é preciso diferenciar mentalidade fixa de mentalidade de crescimento, onde a mentalidade fixa é uma mentalidade prejudicial para a pessoa. Ela basicamente acredita que ela não pode ir além, ela não pode ter comportamentos de mudança, que ela já nasceu com determinada condição e o propósito dela não vai mais nada além disso. Enquanto que na mentalidade de crescimento, a pessoa gosta de desafios, ela gosta de se desafiar e ela é basicamente o oposto da mentalidade fixa. Eles, basicamente, na mentalidade de crescimento, eles confiam e eles acreditam na evolução do ser humano. Então acaba que também existem os problemas emocionais, que, se não bem cuidados, pode haver um desequilíbrio nesses dois fatores, que é o rendimento acadêmico e o desenvolvimento emocional da pessoa. Então, por exemplo, pode ser que os pais eles elogiem a criança desde a sua tenra idade, dizendo que elas são inteligentes, justamente para aumentar essa autoconfiança da pessoa. Mas pode surtir o efeito contrário, porque no momento que elas se frustram, elas podem pensar: nossa, eu não sou tão inteligente assim, e começa a vir vários problemas. Então a autora Jo Boyle cita alguns exemplos de elogios de mentalidade fixa e elogios de mentalidade de crescimento. Por exemplo, quando a pessoa fala de forma de mentalidade, um elogio fixo, ela cita assim: você sabe dividir frações? Puxa, como você é inteligente. Mas ao mesmo tempo, se ela quer o progresso real da criança, ela pode dizer assim: você sabe dividir frações? Que ótimo, você aprendeu a fazer isso. Então, é justamente elogiar pelo que a pessoa realizou, não simplesmente dizer que ela tem aquela condição. Logo, também é preciso fazer a diferenciação de compreensão, de compreender e compreensão. Porque basicamente, compreender ele é diferente de saber alguma coisa. É encontrar o significado nos fatos e transferir o conhecimento para outros problemas, tarefas e domínios. Então, existe um conhecimento que é ensinado, mas de nada vale se você tiver só esse conhecimento. Você precisa transferir esse conhecimento para ter algum tipo de aplicação em outra coisa. Outro fator importante para a aprendizagem é a capacidade do cérebro de se plastificar. Ou seja, quanto maior o nível de estímulos, são realizadas várias conexões sinápticas. Basicamente, o nível de funcionamento do cérebro aumenta com a quantidade de estímulos. Então, quando tem um esforço para compreender alguma coisa, são feitas novas rotas neurais e é aí que o aprendizado aumenta e ocorre o quê? O crescimento cerebral. Então, Oliveira ele diz assim: o cérebro possui a habilidade de se moldar, de se reorganizar e se adaptar perante estímulos ambientais ou por necessidades, e por conseguinte, alterar sua função, perfil químico, ou seja, quantidade e tipos de transmissores produzidos, ou sua estrutura temporária ou permanente. Então, quanto mais há o esforço de aprendizagem, maior o cérebro fica e melhor fica o seu funcionamento. E para que isso ocorra de uma forma mais adequada, é preciso que a pessoa também tenha experiências novas e diferenciadas na matemática. Então, ela precisa, além do que
já, já é o comum. Então, por exemplo, ela pode ter experiências visuais, porque é provado na neurociência que quando se usa, associa os cálculos, a parte matemática com o campo visual, melhora muito mais o rendimento do cérebro e ele trabalha mais várias partes das suas regiões, né? O hipocampo, bem como o lobo temporal medial. E mesmo que haja erro da pessoa, as sinapses elas vão ser disparadas e também vai estar ocorrendo o crescimento do cérebro. Então, basicamente, o erro também é uma oportunidade de crescimento e isso é estimulado quando há um treinamento. É estimulado por um treinamento e por um ambiente que traga desafios. A imagem de James Nottingham mostra que a necessidade da pessoa entrar no buraco no momento que ela se depara com algum tipo de problema. Então ela procura a resposta, erra, só que no momento que ela está errando, ela também está buscando a resposta e ela começa a acertar. E ela faz esse processo até chegar na devida resposta, que é o sucesso, ou seja, a saída do buraco. Essa é uma imagem retratada de uma situação ocorrida no livro Mentes Sem Barreiras da Joe Boyle, de que uma professora passou para seus alunos um desafio de calcular 18 vezes 5 de diferentes formas. E essas formas foram estimulando várias áreas do cérebro, onde a pessoa tinha que chegar de várias formas no mesmo resultado e também fazer a representação visual. Então, é um exemplo de atividade para que desenvolve mais efetivamente as habilidades de aprendizagem. O humano constantemente é atacado por mensagens de mentalidade fixas, seja pela sociedade, seja pelas pessoas que estão perto dele, ou até por ele mesmo. Mas a verdade é que o cérebro tem alta capacidade cerebral, alta capacidade de se adaptar e de crescimento. E até o erro é uma forma de ajudar nesse processo, pois leva à reflexão do problema, gerando estímulo e progresso da pessoa até que ela alcance o sucesso pessoal, onde ela vai ter ganhos, no caso estudado aqui, na área da matemática.